toda noite para ele sabe disso. E quando eu peço orações para minha família, para as pessoas que eu amo, eu também peço oração para ele, porque eu sei da dificuldade que ele vem passando aí de saúde. E a esposa dele ganhou um nenê, deu à luz, e o nenê teve 2 dias de vida e morreu em seguida. E aí a gente ficou pensando, e essa pergunta, cara, qual a explicação do Espiritismo para isso acontecer? Porque assim, como você está me falando de um processo de aprende, de evolui e tal, um recém-nascido com 2 dias não deu tempo dele viver nenhum dessas etapas aí, né? Qual a explicação lógica para isso, Gustavo? A gente não pode generalizar todos os casos parecidos com esse como resposta só. Então a gente, quando estuda temas assim, a gente estuda de uma maneira ampla, né, e entendendo que cada caso tem a sua particularidade, porque a gente não conhece o passado de nenhum de nós, dos espíritos, nem do pai, nem da mãe, nem do espírito que viveu só 2 dias aqui conosco, que foi embora, para a gente saber o que realmente aconteceu para que aquilo pudesse acontecer. O que a gente pode dizer é que toda causa tem uma origem justa, tá? Então não há injustiça, e isso aconteceu por um fato que a gente não consegue saber. Agora, o que o Livro dos Espíritos nos orienta quando esse assunto é colocado lá, porque é colocado, pauta, né? Acredito que deve ter muito isso. Morte prematura, né? Crianças que morrem com pouca idade. O que os Espíritos nos orientam é que, na grande maioria das vezes, é prova para os pais. Essa ia ser a minha pergunta, cara. É prova para os pais e não para o Espírito que veio e foi. Só foi um instrumento. O Espírito só serviu de instrumento. Pode ser para o Espírito também? Pode, e comum que seja para todos. Porque a providência divina aproveita na sua grande inteligência para reunir espíritos que precisam passar pelas mesmas experiências e reúne eles para que passem juntos. Então, ao mesmo tempo que você tem pais que precisam passar por essa experiência, você tem um espírito que precisa encarnar com um pouquinho de tempo e voltar para casa. Então, reúne-se tudo. Então, são sempre hipóteses, tá? Mas, na maioria das vezes, é prova para os pais, em decorrência do passado, que a gente não arrisca dizer o que é e qual o motivo. E pode ser por bondade ou pode ser por maldade dos pais. Perdão. Analisemos que esse pai, supostamente, foi uma pessoa muito malvada na outra encarnação, com crianças, com etc. Então, nessa encarnação, ele passa pela expiação, aí já a expiação não é prova, ele passa pela expiação de perder um filho para sentir a dor que ele fez outros pais passarem em encarnações passadas. Mas pode ser um espírito muito bom esse pai. Um espírito extremamente bom. Que teve uma vida no passado muito correta, muito positiva. E nessa encarnação ele pede para encarnar pai de uma criança que morrerá com 2 dias. Para poder passar pela prova da perda do filho, servir de exemplo à sociedade e ainda assim avançar mais ainda na sua missão evolutiva. Eu entendi. Então ele tem méritos para pedir que nessa encarnação ele passe por um problema. Então, passar por um problema pode ser uma conta que eu estou pagando, ou pode ser um pedido que eu mesmo fiz para avançar ainda mais. Entende? Então, a gente não consegue dizer, seria injusto, né? Seria uma imprudência da nossa parte dizer, esse pai foi ruim no passado, agora ele está pagando pelo que ele fez. Não, ele pode ter sido um espírito muito bom. Assim como esse bebezinho que encarnou e foi embora, pode ser um espírito muito bom, que tinha 2 espíritos, pai e mãe, que precisavam passar por isso, e precisava de um espírito para encarnar, ficar só 2 dias e vir embora. E ninguém queria vir. Aí ele falou assim, eu topo. Pode me colocar que eu vou. Caramba, e a gente só vai conseguir saber isso como espírito. No dia que a gente voltar lá, a gente retoma consciência disso. Sim. A gente vai ver lá. Isso. Aconteceu isso com você por causa disso. Você reagiu assim, você reagiu assado. Então você passou ou não passou da prova. E aí as pessoas perguntam assim pra mim, então quer dizer que a gente veio pra pagar a conta e todo o sofrimento que a gente passa na Terra, a gente tá pagando conta? Não. Porque não é passar pelo sofrimento que me faz evoluir. É a forma que eu passo que me faz evoluir ou não. Se você tem um problema, seja de qual natureza for, e esse problema te torna mais áspero, mais rude, mais agressivo, mais soberba, mais egoísta, mais vaidoso, você não passou pelo problema, vai vir fazer de novo. Vai ter que fazer. Agora, se esse problema, seja qual for,
a perda de um filho, um problema financeiro, de saúde, seja o que for, te torna mais crente em Deus, mais esperançoso, mais bondoso, Você mais tá evoluindo. caridoso, mais amoroso, e você evoluiu na Você outra tá encarnação, você se livrou dele. Ô, Gustavo, a minha Caramba, pergunta, cara. cara, é